ela é um projeto de Deus. Ô, glória! Não, fala, você acredita que a sua família é um projeto de Deus na sua vida? Amém. Glória a Deus. Porque eu acredito que a minha família é. Olha, como eu falei para vocês, eu tenho 6 anos de casada. Eu tenho aprendido tanto, o Senhor tem me ensinado tanto, sabe, mas é tão bom, vale tanto a pena. Bom, eu vou ler aqui para vocês, para a gente já ver aqui o quanto isso é precioso, né? O quanto que Deus queria isso também para nós. Olha só, lá em Gênesis 2:20 diz assim, lá quando tudo começou, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Auxiliasse. Então Deus olhou para o homem e ele viu que faltava algo. Não tinha alguém faltando para auxiliar ele, né? E aí fala assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Olha só para você ver, Deus fez a mulher da costela do homem. Deus olhou e falou: peraí, não é bom que esse homem aqui esteja só. Ele precisa de uma auxiliadora. Ele precisa de alguém que vai ajudar ele a construir uma vida, a construir um mundo. E Deus fez a Eva. Aí por essa razão, lá no 24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gente, isso aqui é muito precioso. Tem muita gente que usa isso aqui, né? Quando o marido ou a esposa é muito apegada à mãe ou ao pai, e aí eles usam esse versículo aqui para dar uma confrontada, né? Mas é isso que Deus manda. Não manda você abandonar o pai e mãe, mas você vai se unir e vai virar uma só carne com uma só pessoa. Vocês vão virar uma só pessoa. Isso aqui é muito importante na vida do casal, porque a partir desse momento aqui, por que eu estou falando do casal? Porque a família começa quando o casal se une, não é verdade? Quando duas pessoas se unem. E essa é a parte mais difícil. Eu digo assim, que você está começando a sua vida, o seu casamento. É quando você se une àquela pessoa, que você vira uma só carne com aquela pessoa. É aí que tudo começa. É aí que a sua jornada de construir a sua família começa. Aí vem os filhos, vem problemas, e vai vir alegrias, vão vir vitórias, vão vir derrotas, mas você estará com aquela pessoa do seu lado, uma pessoa te auxiliando. Então essa parte aqui é só para a gente abrir, né, o tema aqui sobre o casamento. Que lá no início de tudo, Deus viu que não era bom o homem estar só. Deus viu que precisava de uma auxiliadora. E eu falo para vocês aqui que, como mãe, como esposa, né, eu tenho aprendido muito isso, porque eu não tinha muita sabedoria nessa área. Eu não sabia, eu era nova, imatura, não sabia como conduzir uma casa, um casamento. Mas então Deus, Ele tem me ensinado, Ele tem mostrado o que é ser uma auxiliadora. Porque dentro do casamento, tá? Para quem não é casado ainda, mas vai casar, vai construir a sua família no nome do Senhor Jesus, é importante saber. Se quando jovem ensinasse a gente, né, a como ser esposa, a como ser marido, seria tudo bem mais fácil. Mas nós não aprendemos isso, né? E fala, as pessoas, o mundo tem banalizado o casamento. Fala, se não der certo, a gente larga. Não é assim? Você vê nas novelas, nos filmes, né, na televisão o tempo todo, nos famosos, do seu lado mesmo, não deu certo, larga. Não deu certo. Ele tem muito defeito, eu vou largar. Não, ela é difícil de lidar, então eu vou largar. E não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer que aconteça para nós. Porque Deus, Ele nos uniu a uma pessoa, né? Você fez uma escolha. Assim como eu fiz uma escolha, acredito que todo mundo que é casado
construir o nosso lar em Jesus Cristo. Vamos fazer dar certo. Porque nós, seres humanos, nós temos algo nas nossas mãos que é fazer dar certo com Jesus Cristo. E a nossa iniciativa de fazer dar certo vai dar certo. Entendeu? É algo que Deus coloca nas nossas mãos. Quando você quer algo, você ora por aquilo, você entra em ação, Deus ele faz aquilo na nossa vida. Isso é algo que nós precisamos ter em mente, de que não é qualquer probleminha que a gente vai virar as costas. Então, de novo, por que eu estou falando do casal? Porque quando eu estava preparando a minha palavra, Deus trouxe isso no meu coração. Porque hoje é comum, e não pode ser comum, principalmente no nosso meio, não é comum se divorciar por coisa tão à toa, porque hoje em dia a gente vê famílias sendo destruídas por coisas tão pequenas, porque o outro tem defeito demais, porque o outro reclama demais, porque não tem paciência, tá difícil isso aqui, porque olha, nós temos um problema financeiro, eu não estou aguentando mais, vou largar. Não é assim. Acredite, vale tanto a pena lutar pela nossa família. Tanto a pena lutar pela nossa família. Sabe aquela música que fala, vai valer a pena? Eu sei que vai valer a pena. E eu sempre canto isso. Porque quando está tudo muito difícil, eu falo, Senhor, eu sei que vai valer a pena. Aleluia. Eu sei que vai valer a pena. Porque eu quero chegar no fim. Eu quero esperar a volta de Jesus ao lado da minha família. Aleluia. E eu creio nisso, que cada um de vocês aqui quer. Por isso que nós precisamos crer que é um projeto de Deus para as nossas vidas. Faz parte da nossa caminhada. Se não é bom que o homem esteja só, então por que não é bom? Precisa. Olha, da mesma forma que uma mulher consegue construir um homem, uma mulher sábia constrói um homem sábio constrói uma mulher. Por isso que não vale a pena desistir, porque o outro é diferente de você. Não é porque é diferente que nós desistimos. Não é porque o outro tem um defeito, deixa a toalha espalhada. Eu já quis largar porque ele era bagunceiro. Gente, mas graças a Deus tem o Espírito Santo. E falou para mim, não é assim. E eu sei que não é só comigo. Eu sei que acontece, passa na cabeça de muita gente que é casada. A não ser que eu seja diferente, né? Mas acho que não. Nós temos defeitos? Temos. Não são poucos, gente. Perfeito mesmo é só Jesus Cristo. Olha só. Muitas vezes o que a gente faz? Eu vou entrar ainda no versículo, tá, gente? Na palavra. Muitas vezes o que acontece? Nós olhamos o defeito do outro. Nós olhamos só isso aqui, o outro. O que o outro está fazendo? O que ele está deixando de fazer? Mas esquecendo de olhar para nós. E é o que acontece dentro de casa. Mas você é muito grosso. Mas você não ama a casa. Você não faz isso, você não cuida de fulano, você não educa o fulano. O que acontece? Você começa a apontar tantos defeitos um dos outros, e eu falo isso tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Os defeitos para a mulher, os defeitos a gente começa a apontar tanto que isso vira um hábito. E o hábito de você falar aquilo vai criando um sentimento ruim dentro de você em relação ao seu cônjuge. Tá? Isso aqui, gente, já isso é questão assim de neurociência. Não sei se vocês já estudaram isso que eu estou falando, mas é porque quando você repete tanto uma coisa ruim, você começa a ter pensamento ruim em relação ao seu cônjuge, você começa a ter raiva dele. Você está alimentando uma parte de você que vai ter raiva daquela pessoa. Então, um exemplo aqui. Se a pastora começa a olhar o pastor todos os dias, presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é algo precioso que mudou o meu casamento. Tá? Primeiramente o Espírito Santo, mas o Espírito Santo me fez ver isso aqui. Porque eu estudei muito a questão da neurociência.
intensamente, né? Então vamos supor aqui um exemplo: a pastora começa a falar tanto do pastor, pode ser verbalmente ou pode ser só em pensamento. Ela começa assim: ah, você não aguenta mais, nossa, ele é bagunçado, nossa, olha só, ele fala demais, ele reclama demais, ai, ele não faz nada que eu peço, eu já pedi para votação daqui um monte de vezes, mas ele não troca. E é todo dia vai chegar uma hora que ela não quer nem se deitar com ele, porque ela está com raiva dele. Ela alimentou um sentimento ruim em relação a ele. Isso para nós, mulheres, e para homens. Pode fazer um teste se vocês acharem que é mentira, mas eu fiz. E hoje em dia eu não alimento mais nada ruim. Quando vem um pensamento ruim em relação ao meu esposo, isso aqui é outra coisa que eu vou ensinar para vocês que vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha, tá? Isso é algo de Deus mesmo. Quando eu começo a alimentar um sentimento ruim em relação ao meu esposo, na mesma hora, gente, eu falo comigo mesma. Eu falo: não, porque ele é um homem maravilhoso, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele tem as qualidades dele. Eu começo a exaltar as qualidades do meu marido na minha mente, porque eu quero que aquilo prevaleça no meu coração, porque a hora que chegar eu quero olhar nele com amor, eu quero falar: nossa, eu quero estar junto com esse homem, porque eu preparei na minha mente. E isso é todos os dias. É difícil? Não, é hábito. Você não tem o hábito de levantar, escovar os seus dentes, ir para o trabalho, você não tem o hábito de comer todo dia de manhã? Isso é hábito, tá? Se é você decidir. Vocês dois são casados, é fácil? Não, gente, vocês são duas pessoas diferentes. Ela cresceu num lar diferente, você cresceu num lar diferente. Você tem um pensamento totalmente diferente do dela. E com o passar do tempo, vocês vão alinhando os pensamentos de vocês, porque vocês vão ficando mais parecidos um com o outro, né? Pode ver que às vezes muitas coisas que vocês não concordavam, hoje em dia flui naturalmente entre vocês, porque vocês já estão numa linha de pensamento, né? Que assim aconteceu na minha casa. Então é normal, porque ele cresceu de um jeito, ela cresceu de outro, numa família diferente, uma família que tinha crenças diferentes, às vezes acreditava até em um Deus diferente. E aí os dois resolveram se casar. O que vai acontecer? Atrito. Eles vão ter que se encaixar na caminhada deles, porque é normal. Quando você escolhe uma pessoa, você não escolhe uma pessoa idêntica a você. Você escolheu a pessoa porque você gostou dela de alguma forma, ela abriu seus olhos de alguma forma, né? E com o passar da caminhada do tempo, você vai aperfeiçoando. Os defeitos todo mundo tem, mas se você for ver só os defeitos dela, estou usando eles aqui, né? Porque é um do casal que tem aqui agora presente no culto, né? Mas se você for ver só os defeitos dela e ela ver só os seus, vocês não vão ficar juntos. Tem que ver as qualidades. Porque eu tenho certeza que para você continuar junto, maior é as qualidades do que os defeitos. Eu sempre coloco isso na minha casa. Peraí, os defeitos são menores, as qualidades são maiores. Eu tenho a minha balança mental aqui que eu faço isso para acrescentar no meu casamento, para poder fazer crescer e construir a minha família, porque senão não vai, né? Agora vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Vamos lá em 1 Coríntios 13. Diz assim: o amor é paciente. Peraí, gente, eu vou esperar vocês acharem. Se achar, fala bem. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7. 1 Coríntios 13. Olha, e outra coisa aqui que é muito importante nessa nossa caminhada em família, né? Nessa nossa construção da família, é a gente aprender com os defeitos dos outros. Então, assim, muitas coisas
nós realmente, assim, a gente pensa, nossa, isso é intolerável. E aí você vai lá e conversa e resolve aquilo. Mas usar aquele defeito, às vezes aquela criação, para poder você crescer. Porque muitas vezes o defeito não é aquela pessoa, mas o defeito é em nós. Que para ele aquilo é uma coisa natural, mas para nós não é. Então isso é muito importante a gente ver e sempre pensar assim: Senhor, o que eu posso aprender com ele? Porque você precisa falar isso até para os seus filhos. Senhor, o que eu posso aprender com os meus filhos? O que eu posso aprender com o meu esposo hoje? O que eu posso aprender com a minha esposa hoje? Porque às vezes uma coisinha de nada, por exemplo, o meu esposo, ele é muito determinado, muito focado. Se ele falar assim, eu vou ler a Bíblia aqui em um mês, eu vou ler, ele pega e lê. Se ele fala assim, eu vou começar uma dieta e vou emagrecer, ele faz a dieta e emagrece. E eu não. Eu já ficava na minha ali, eu falo, vou ler esse livro. Aí eu gasto um ano para ler aquele livro. Entendeu? E aí aquilo para ele era um defeito muito grande em mim. Porque ele era muito focado. E eu já não era. E aí ele estava assim para mim assim, não amor, tudo que você fala que você vai fazer, você não faz. Gente, eu estudava isso todo mês. Tudo que você fala que vai fazer, você não faz. E um dia eu falei, oh, eu sou assim. Então para de falar isso para mim. Porque isso me incomoda. E você está fazendo eu ficar pior ainda. E aí ele parou de falar. Mas aí eu pensei assim, Deus, mas será que não é eu que devia aprender com ele? Não. Não está errado, não. Eu comecei a aprender com ele. Comecei a olhar e falar assim, vou modelar ele para ver se eu fico mais focado. Aí comecei a modelar ele. Falei, peraí, tudo que ele fizer eu vou fazer. Aí ele falou assim, vou lá, vou comprar um livro. Falei, vou comprar um também, vou ler. Aí ele começou a ler, eu comecei a ler. Eu vou começar a fazer exercício. Falei, vou também, vou fazer exercício. Por quê? Eu queria que Deus me ensinasse. Me ensinasse com ele, me ensinasse através dele. E são coisas pequenas? São, mas que fazem a diferença no nosso casamento. Então eu comecei, aí ele falou pra mim assim, você devia parar de ficar no Instagram, começar a ouvir vídeos que vai construir a sua vida. Falei, essa tem razão, isso aí tem razão. Parei, falei, vou começar a ouvir mais a palavra de Deus, vou começar a fazer outras coisas aqui, que vai me acrescentar como pessoa. Então, gente, é a gente aprender com o outro. Porque, às vezes, do jeito que ele chegou em mim e falou, você nunca faz o que você fala, você nunca faz o que você fala. Mas a forma dele falar era mais rude, era mais grossa. Mas é o jeito dele falar. Para mim, eu poderia ter falado, nossa, por que ele é tão grosso? E ter criado uma resistência, né, com aquilo. Mas não, eu pensei, eu só pedi, não fala mais, porque eu estou me atrapalhando, mas eu pensei, agora eu vou para Deus e vou falar, me ensina, né, me ensina através dele. Então, a gente precisa amar a pessoa como elas são. Você não tem que esperar a pessoa mudar para amar ela. Você precisa amar ela agora, do jeito que ela é. Porque se tiver amor agora, você consegue ter paciência e perseverança para esperar essa mudança dela. O amor é agora. Não vai esperar ele mudar. Tá? Se você quer uma mudança, é joelhinho no chão. Tá? Vou falar para vocês, cada mudança lá em casa foi joelho no chão, foi oração, foi jejum. Se você quer que algo aconteça na sua casa, é o joelho no chão. Vocês sabem que com Deus é assim. Nós pedimos, nós entramos em ação, nós fazemos a nossa oração, fazemos a nossa parte, porque Deus, Ele olha por nós e Ele está fazendo por nós cada segundo da nossa vida. Ele está trabalhando aquilo. Se você pede algo bom, é claro que Deus vai fazer, mas Ele precisa também ver que você quer muito aquilo. Precisa pagar o preço por aquilo. Agora vamos lá então. 1 Coríntios 13, versículo 4. Vamos começar no 4, tá? O amor é paciente, o amor é bondoso.
não inveja, não se vangloria e não se orgulha. O amor, ele é paciente. Como eu acabei de falar, se você for amar a pessoa só depois que ela mudar, não vai ter como, gente. Precisa amar agora para que esperar ela mudar. Porque olha só, o amor é paciente e ele é bondoso. Quando nós amamos, nós temos paciência. Nós temos paciência de fazer a nossa oração e esperar que Deus haja na nossa vida e na vida daquela pessoa. Nós precisamos ter esse amor. E o amor, ele é construído dia após dia. O amor, ele é uma construção diária. Então, hoje você vai acordar e falar: nossa, hoje eu estou amando, mas eu estou amando tanto. Acontece. Tem dia que a gente está mais apaixonado. Mas aí, tem dia que você olha e fala assim: nossa, o que eu estou fazendo, gente, cuidando dessa casa? Aí o que acontece? É nessa hora que você decide amar o seu cônjuge de novo. Todos os dias você toma a decisão de amar a sua esposa e o seu esposo. Todos os dias. Não é pelo que ele fez de errado ou pelo que ele fez de certo, porque você escolheu aquela pessoa para estar do seu lado. Fala assim para o seu cônjuge. Para o seu que não está aqui, você vai falar isso, você vai declarar. Tá bom? Olha nos olhos do seu cônjuge, da sua esposa. Você vai falar assim: eu te escolhi. Glória a Deus. Eu te escolhi. E eu escolho te amar todos os dias. Isso, gente, é algo profético. Isso é muito de Deus, é muito maravilhoso quando você fala isso. Porque tem dia que o meu esposo está falando assim umas coisas, eu falo assim: eu escolhi te amar, hein? E sai. Porque eu escolhi, eu me lembro que eu escolhi. Por que eu escolhi? Eu que falei: vamos casar. Então foi uma escolha minha. Então agora eu tenho que decidir amar ele todos os dias. E o amor é essa construção. O amor é a coisa mais linda. Jesus, ele decidiu nos amar. Todo mundo aqui sabe, né? Ele decidiu dar a vida por nós. Esse era o propósito dele. Mas ele tinha uma escolha. Ele fez a decisão dele. Eu decido amar esse povo. Eu decido dar liberdade para esse povo. E assim somos nós diariamente dentro da nossa casa. Nós decidimos amar o nosso cônjuge. Nós decidimos amar os defeitos, amar as qualidades e aquilo que não nos agrada, que não vai contra a vontade de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem um cônjuge que bebe, né, que sai, é joelho no chão, é oração, é jejum, é pagar um preço. Você está pagando, nós estamos pagando o preço pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Porque quando nós decidimos, se você decide falar: não, eu quero mais, eu vou me separar, quem vai sofrer nessa história? Quem vai sofrer nessa história? Os nossos filhos sofrem, porque eu sei, porque nós três sofremos dentro de uma casa sem meu pai. E eu sei que sofre muito. Não só os filhos, mas a esposa, o marido. Por quê? Algo ali dentro se quebra. E depois é difícil de fazer, de construir aquilo de novo. Gente, e Satanás, ele tem feito o quê? Ele tem feito tantas armadilhas nas famílias. Ele tem buscado dia após dia destruir as famílias. E eu vejo isso porque agora eu já fico sempre ordenada na minha casa. Quando o pastor foi mês passado, foi esse mês, início do mês passado, que ele falou que a gente ia entrar em jejum, que a gente ia entrar em oração e que se eu poderia vir aqui ministrar sobre a família, vocês não têm noção o que aconteceu na minha casa. Mas eu sabia que era ataque do inimigo. E na hora eu falei: aqui não, Satanás, porque essa família foi Deus quem me deu. E eu digo todos os dias: essa família Deus me deu, e ninguém pode tomar de mim.
Então, quando acontecia alguma coisa ali dentro, e eu não estou mentindo, eu não estou exagerando aqui não, gente, misericórdia. Eu não estou exagerando, mas aconteceram muitas coisas dentro da minha casa. Era muito estresse, era muito tumulto. É como se para alguns dias a paz de Deus tivesse sumido. Mas eu sabia que Ele estava lá. Mas eu sabia que o Satanás não queria que eu estivesse aqui. Ele não quer que eu faça o que Deus me chamou para fazer. Então ele vai lutar contra as famílias, porque quando ele destrói uma família, ele acaba de destruir propósitos, ele destrói o filho na infância. Aquele filho pode crescer já todo no caminho desviado, com crenças diferentes do que Deus tem para ele, com crenças diferentes da de Deus. Então, são muitas coisas em jogo. Por que ele quer ir lá na raiz? A raiz é a família. Ele quer cortar ali. Por isso que nós não podemos deixar. Nós não podemos permitir. Nós estamos aqui, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos tudo, nós conhecemos a história de Jesus, nós sabemos que o casamento ele foi feito para ser para a eternidade, né? Até que Jesus volte. Nós sabemos que os nossos filhos têm que crescer num lar estruturado. Nós sabemos disso. E mesmo quem não é casado tem que preparar esse lar. Esse lar tem que ser estruturado segundo a palavra de Deus. Ele tem que ter Deus ali, porque não tem família estruturada sem Deus ali dentro. Não existe. Eu falo isso porque a partir do momento que eu determinei que o meu casamento seria 3, que eu não iria continuar, se o Espírito Santo não estivesse o tempo todo dentro da minha casa, as coisas não andaram. Então agora tem alguma coisa que eu falo, Espírito Santo, eu preciso de um conselho. Eu me calo, eu vou para o meu banheiro, eu me ajoelho e choro aos pés de Deus. Entendeu? Porque é isso que Deus espera de nós. Ele não quer que a gente lute sozinho. Ele não quer que a gente faça tudo pela nossa força, porque não tem como, né? Mas Ele espera que diante da dificuldade você não desista, você busca Ele. Você vai direto na fonte. Tá difícil? Sabe? Quando às vezes seu marido ou sua esposa ela te ofende, ao invés de você revidar, você sai e vai lá e coloca o seu joelho no chão e fala, Espírito Santo, me acalma. Me fala o que eu faço agora. Me fala o que eu tenho que falar para ele ou para ela. Tem que ser assim. Nós não podemos viver só a 2 dentro de casa. Tem que ter Deus como a base de tudo, como o nosso socorro. Porque o Espírito Santo, ele convence a pessoa. E eu sempre falo isso, falo, Senhor, convence ele que está errado. Convence lá. Ele tem que vir aqui me pedir desculpa, então convence. Mas ele não convence. Aí vai eu lá. Porque o orgulho, quem casa não pode ser orgulhoso. Não é verdade? O orgulho tem que ser quebrado, tá? Então, eu não vou fazer, eu não vou pedir desculpa não. Eu vou esperar até amanhã. Não espera não. Vai lá. Ele errou? Pede desculpa a você. Ele errou? Ela errou? Alguém tem que dar o braço a torcer nessa casa, gente. Tem que ser feito assim. Porque nós não podemos dormir de mal com o outro. Porque você abre uma brecha muito grande para o diabo na sua vida, dentro da sua casa. Então, se errou, vai lá. Se você não errou, amém, vai. O que vai mudar na sua vida? Porque eu tinha isso. Se ele errou, ele pede desculpa. Se eu errei, eu peço desculpa. Cada um na sua, cada um no seu quadrado. Mas não é assim. Muitas vezes você vai ter que pedir desculpa. Amor, me desculpa se eu falei alguma coisa. Eu te amo. Porque essa é a palavra que vai mudar o ambiente. É a palavra que vai fazer o seu casamento ser construído. Então não adianta. Esquece esse negócio de orgulho. Sabe, eu não posso dar o braço a torcer porque senão
ser o quê? Eu vou ser menos mulher? Eu vou ser menos homem? Não, não vou. Você está construindo o seu lar com sabedoria. Tá? Deixa eu terminar aqui, finalizar. Que fala no 5: o amor não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É lindo, né, gente? Glória a Deus por esse versículo aqui. Esse versículo aqui ele ensina muito. Porque quando nós amamos, né, quando nós decidimos todos os dias amar, esse versículo ele vai por todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos ter essa paciência. Nós precisamos crer que Deus está fazendo a boa obra na nossa casa. Né? Agora, eu quero falar para vocês o seguinte. Se tem problemas, procura alguém. Não fica calado. O Espírito Santo está aí para te ajudar, mas tem também o pastor, tem também a pastora. Eles são liderança. A nossa liderança, se tem um problema, procura. Porque é sinal de que você não quer desistir, você quer continuar, você quer resolver. Muitas vezes as coisas acabam, o relacionamento acaba porque nós nos calamos, nós guardamos tudo para nós. Não faça isso. Tá? Há um tempo atrás, no momento de crise, eu estava passando por uma crise que eu busquei uma ajuda de uma amiga minha, que ela é conselheira, né? E eu busquei, ela é cristã. Gente, foi através dela que Deus transformou aquela situação. Porque a pessoa certa, na hora certa, com o princípio de Deus, é isso que a gente tem que buscar. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e Deus coloca líderes nas nossas vidas. É para isso, para que a gente não desista, para que alguém segure na nossa mão e a gente consiga continuar. Mas jamais desistir. Jamais desistir da família. Isso não pode ser uma opção para nós, desistir da nossa família. Amém? Amém. Fique de pé agora, eu quero fazer uma oração para você. Eu quero que você coloque agora a sua família na presença de Deus. Você que tem orado, que ainda vai construir a sua família, que você já apresente o seu esposo, a sua esposa a Deus. Comece a orar e profetizar o que você quer que aconteça no seu lar. Quem você quer que o seu esposo ou a sua esposa seja. Comece a profetizar isso. Declarar isso. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas famílias na Tua presença, Deus. Coloca cada família aqui representada, Senhor. Eu declaro, Pai, que essa casa é Sua. Eu declaro, Pai, que agora no nome do Senhor Jesus, o Senhor está entrando em cada lar aqui, está transformando vidas, o Senhor está transformando famílias, o Senhor está, Pai, libertando pessoas dos vícios, está libertando, Pai, famílias que estão na pornografia, na prostituição. Eu declaro agora, Jesus, no nome do Senhor, que o Senhor vai resgatar cada família dessa, para a honra e glória do Senhor. O Senhor, Deus, nos criou para te servir. O Senhor nos criou para te honrar, Jesus. Então eu creio que cada família aqui quer e pretende fazer isso. Que o Senhor coloque no coração de cada um, Jesus, o amor que o Senhor tem. Que cada dia eles possam construir o amor. Que cada dia eles possam ir mais profundo no Senhor e te conhecer profundamente, Deus. No nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor guarde cada família. Não só as que estão aqui, mas dessa cidade, desse estado, desse país, dessa nação, Senhor, que o Senhor possa entrar na vida de cada uma dessas famílias, Senhor, para que o Senhor, Deus, possa resgatar, para que o Senhor possa transformar cada lar, Pai. Pai, eu peço no nome do Senhor Jesus, o seu Filho amado, para que o Senhor não desista dessas famílias e que essas famílias não
que levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu levanto os pés, a mão, eu pulo. Porque é assim, irmão. Toda vez. Você não pode desistir. Amém? Quem não vai desistir, diz amém. Fala, eu não vou desistir. Fala assim, o meu Deus. Fala, o meu Deus, em quem eu confio, vai vencer por mim. Fala assim, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Fala assim, a minha vitória não vem de homens, mas vem de Deus. Fala assim, vem de Deus. Cante isso em nome de Jesus. Eu vou construir. Desse homem, a vida dessa mulher, em o nome de Jesus.